sou Marise Campos Valadares, eu nasci no dia 26 de março de 1970 e eu nasci na cidade de Goiás, aqui no interior do estado. Na primeira capital? Não, eu nasci na cidade de Formosa, em Goiás. De Formosa, em Goiás, claro. Não da cidade de Goiás. Tá bem. Que idade está agora, professor? Eu tenho 55 anos. 55. E como é que veio parar em Goiânia? Eu vim para Goiânia porque eu recente tinha me formado, né, terminado meu doutorado em Campinas. Eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp. E eu tinha um desejo enorme de me profissionalizar. Então, era o meu grande desejo de me profissionalizar. E Goiânia estava entre as cidades que eu gostaria, que eu tinha em mente de morar, viver, porque a minha família, eu nasci em Formosa, mas a minha família toda é do interior de Minas, divisa com Goiás. Então, nós somos de uma região do noroeste mineiro, do sertão mineiro, que chama Buritis, cidade da minha mãe, e a cidade da família do meu pai, Arinos, que é próximo de Buritis, que é o Grande Sertão Veredas. Né? Então, eu sou dessa região. E eu nasci em Formosa porque não tinha maternidade na minha cidade. E minha mãe sempre criticou o meu pai, que me registrou como nasci em Formosa. Ela achava que eu deveria ter sido registrada, que nasci em Minas. Então, eu nasci lá. E aí, enfim, tem toda uma história que me levou para morar em Campinas. E quando eu me formei, eu queria muito me profissionalizar, terminei meu doutorado, para mim era meu objetivo me profissionalizar. Eu trabalhei em várias coisas antes de ingressar aqui. E era o final do governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Fernando Henrique Cardoso não existiam vagas para contratação, vagas para concursos, né? Era muito escasso, e surgiu uma vaga aqui. Eu fiquei sabendo, um dia de manhã eu estava lendo uma revista da área de farmácia, vi uma vaga aqui. Goiânia era uma cidade que eu gostaria de morar, e também Brasília seria outra opção, por ser próximo, né, da cidade, da região da minha família. E aí eu liguei na faculdade de farmácia, falei, tem vaga na área de toxicologia, que era o que eu queria muito. Falei, nossa, toxicologia, Goiânia, eu acho que faz sentido para mim isso, eu queria muito me profissionalizar. Liguei, o Luiz Carlos atendeu, que é meu colega, hoje o diretor da faculdade de farmácia, ele é da área de toxicologia. E aí ele falou, eu falei, tem a vaga, como é que é? Não, tem a vaga. Eu falei, nossa, mas eu preciso ir a Goiânia fazer inscrição. Ele falou, não, você manda seus documentos, o meu aluno Flaubert manda uma procuração e ele faz sua inscrição. Eu falei, ok, então tudo bem, então vou fazer uma inscrição. Aí me inscrevi e fiquei 2 meses me preparando para o concurso, eram 10 tópicos. Eu preparei os 10 tópicos, fiquei um mês estudando, preparei todos os 10 tópicos. Cheguei um dia na Unicamp, eu continuava indo na Unicamp como pesquisadora voluntária, e aí fui conversar com a minha ex-orientadora, falei, olha, eu estou indo prestar um concurso em Goiânia, ela vai mesmo, tal. Olha, acabei de escrever um documento aqui, uma revisão de uma aula, leva essa revisão para você, talvez essa revisão seja interessante para você estudar. E essa revisão foi a revisão que caiu na minha prova de concurso. Como é que é o nome da professora? Professora Mary Lúcia de Souza Queiroz. E ela leva essa revisão, está muito boa. E aí caiu como tema da minha prova escrita. Chumbo, uma aula sobre chumbo. E, enfim, eu vim, né? Tinha me preparado, mas eu fui a única inscrita no concurso. E foi um concurso assim, muito tranquilo. Como eu falei, caiu essa aula que eu sabia inteira. Caíram outros tópicos na área de agrotóxicos que eu também tinha me preparado. Então foi tudo muito, muito tranquilo. Eu fiquei hospedada num hotel no centro de Goiânia. Não conhecia a cidade direito, não conhecia nada, não conhecia quase ninguém praticamente. E eu fui muito bem recebida. Fui muito bem recebida. Eu passei no concurso em novembro e o Lula ganhou para ser presidente no primeiro mandato do Lula. Eu só poderia tomar posse depois que o presidente tomasse posse. Então foi uma coisa que me marcou também. E eu vim para Goiânia, conhecer Goiânia, procurar um lugar para morar, um apartamento. Minha irmã veio comigo. E me chamou muita atenção que a gente veio de Brasília, né? De Brasília para Goiânia. E não tinha quase nada na rodovia. A gente mal tinha um lugarzinho para você tomar um café, tinha poucas opções muito diferente do que é hoje. Né? Eu vou muito a Brasília e eu vejo assim, como mudou ali
esse caminho. A gente veio para Goiânia e aí eu aluguei um apartamento, enfim. E aí eu me mudei de Campinas para Goiânia e eu tomei posse no dia do meu aniversário, dia 26 de março. Aí foi uma alegria enorme, eu fiquei muito feliz. Para mim foi um presente de aniversário. Eu peguei um ônibus, fui até o Campus 2, tomar posse na reitoria, tomei posse. Aí tinha uma Kombi saindo da reitoria, falei, tô indo pra cidade, me dá uma carona. Peguei uma carona, fui até o shopping, me deu um presente, me deu um livro, de um que eu gosto de arquitetura, então me deu um livro de arquitetura do Frank Lloyd Wright, aquela casa dele, a Casa da Cascata na capa do livro. Fui ao cinema e foi um dia assim, um dia de aniversário memorável, assim, que eu gostei muito de viver. E quando eu fiz o meu pós-doc, que eu morei nos Estados Unidos, eu fiz questão de ir na Casa da Cascata, que fica no interior da Pensilvânia, numa área rural, e tirar uma foto na Casa da Cascata. Que para mim marcou muito essa história de me dar esse presente vindo para Goiânia. Agora eu fiquei pensando que tu falou que não tinha muita coisa entre Brasília e Goiânia, não tinha Gerivá, aquelas coisas boas. Eu acredito que o Gerivá até já tinha, mas era assim, era o Gerivá e hoje você vê aquela quantidade de opções, né? Eu adoro parar em alguns lugares para mim o melhor enroladinho de queijo que tem, que eu amo, que lembra muito Goiânia, fica nessa estrada. Aonde? Fica no Ficus, que é o que eu mais gosto. O Ficus é meu favorito. Eu sou do time Gerivá. Você é do time... tem o time Ficus e o time Gerivá. Eu sou do Ficus. Professora, vamos voltar um pouquinho na sua história. Foi muito ilustrativo essa sua narrativa sobre o ingresso no UFG. Depois a gente volta aqui. Mas seria interessante a gente recordar um pouco da sua infância, dos afazeres dos seus pais, da sua família, se tem mais irmãos. E uma pergunta que eu sempre faço em todas as entrevistas, que é: qual a primeira imagem de ti própria que tu tens na tua memória? Às vezes ela é induzida por fotografias, por fatos que aconteceram. Nas diversas, mais de 80 entrevistas que eu fiz, às vezes as pessoas lembram de 2 anos, 3 anos, às vezes um pouquinho mais tarde. Ao fazer essa pergunta para ti, o que te vem à mente? Me vem à mente Buritis, a minha cidade, a cidade da minha família. Toda a minha família de lá, eu falo que eu sou uma brasileira, bem brasileira, porque eu não me lembro de ter na minha família imigrantes. Meu avô é brasileiro, meu tataravô é brasileiro, meu bisavô é brasileiro, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai. A família da minha mãe, de Buritis, era uma vila, hoje é uma cidadezinha bem charmosa, e a família do meu pai de Arinos, que é uma outra cidade, que fica em torno de 80 quilômetros de distância uma da outra, no noroeste, como eu falei, no noroeste mineiro. Que me lembra bem, assim, eu acho que eu tenho poucas imagens, poucas fotografias, eu sou a 5ª filha, né, e mais 3 adotivos, então uma família grande. A minha mãe teve 8 irmãos, meu pai 13 irmãos. Que me vem a imagem é de uma fotografia quando eu tinha 3 anos, a minha memória mais remota, e eu me lembro exatamente do dia que apareceu esse fotógrafo, porque não tinha fotógrafo na cidade. Apareceu um fotógrafo que tirava fotos das pessoas, e eu estava brincando na casa da vizinha, e minha mãe pediu para alguém ir na minha casa, busca um vestido para ela, busca um vestido, porque eu estava brincando de calcinha, e eu me lembro do vestido azul, com umas maçãzinhas, assim, eu tinha umas pulseirinhas, eu fiquei brincando com a pulseirinha enquanto o fotógrafo fez as fotografias. E são as fotografias que eu tenho de infância, que eu me lembro de ter de infância, são essas fotografias, tirou várias fotos, e aí essa foto virou um pôster que ficava na sala da casa da minha mãe também. E então essa é a imagem mais remota minha de criança brincando na casa da frente, que era a casa do farmacêutico, o seu Alberto, e da dona Dalva, e ela tinha 2 filhas, Mônica, Monalisa e Maristela, e a gente brincava muito, eu estava sempre na casa deles, quando eu era bem pequena. E então, assim, de memória, é a memória desse dia, desse vestidinho azul, com maçãzinha, com a pulseirinha, e do fotógrafo apareceu, aquela novidade de fotógrafo. Então,
Essa é a minha memória mais remota de criança. Os seus pais, que nem diz aqui, mexiam com o quê? Então. Minha mãe, ela foi a primeira professora formada da cidade. Minha mãe era, como eu falei, uma família... Meu avô era pescador de rio. Eu não sei como é que ele conseguia crescer uma família, né? Custear uma família sendo pescador de rio. Minha avó era uma mulher que fazia de um tudo, como diz aqui no Goiás. Ela era parteira, ela era crocheteira, aprendi a fazer crochê com ela cozinhava para fora, ela fazia os banquetes. Quando tinha um casamento, ela que era chamada para fazer o casamento. Quando tinha eleição, na época, os candidatos, né, tinham que fazer comida para os eleitores que moravam na zona rural. Ela que cozinhava. Então, eu me lembro demais dos tachos de comida no quintal e a gente lá ajudando, fazer a comida para os eleitores que no dia da votação tinham que ir para a cidade votar e tinham que dar comida. Os candidatos davam comida, minha avó que fazia essa comida. Então, minha mãe, ela é a terceira filha dessa família e um dia, minha mãe já era mocinha e chegou, não tinha estrada para chegar em Buriti, não tinha nada. Antes de Brasília, não existia, era um verdadeiro sertão, não tinha nada. Minha mãe estava brincando e aí chegou um coronel para pedir votos e chegava de avião. Chegava num campo, parava o avião e ia conversar com as pessoas que eram lideranças na cidade e tal. Chegou na casa do meu avô e viu a minha mãe, viu mais um monte de criança brincando, lá mocinhas. Ninguém estuda aqui? Aí, não, ninguém estuda. Alguém aqui tem vontade de estudar? Minha mãe levantou a mão, eu tenho vontade de estudar, eu quero estudar. Aí ele falou, ok, então vou te levar para estudar. Levou minha mãe para estudar em Esmeralda, que é uma cidade próxima a Belo Horizonte, uma escola agrícola, a Escola Caio Martins. Então, esse coronel, ela falava, desde criança eu escuto minha mãe falar, coronel, tudo que eu aprendi, até religião, tudo que eu sei, porque eu aprendi nessa escola agrícola em Escola Caio Martins, que ficava em Esmeralda. Então, ela foi para lá e aí, quando ela vinha uma vez por ano, e era uma verdadeira epopeia fazer a minha mãe voltar para a escola, porque não tinha estradas. E meu avô montava uma tropa e levava ela até a cidade vizinha, a cavalo, que ficava 2 dias de viagem a cavalo, que era Paracatu. E de Paracatu ela pegava um ônibus para ir para Belo Horizonte, de Belo Horizonte ela ia para Esmeralda. Então ela ficou lá, ela se formou, ela virou normalista, muito chique. Aí ela voltou para Buritis e aí ela criou a escola. Ela já tinha professores em Buritis, mas professores que não eram formados, então ela criou a primeira escola da cidade. E aí logo ela já namorava meu pai, desde os 14 anos, ela era apaixonada pelo meu pai por ela. E aí tem fotografias, ele dedicando fotografia para ela dedicando fotografia para ele, quando ela estudava. E ela era uma mulher muito bonita, chegou na escola, ela foi Miss Primavera, enfim, já namorava quando foi para lá. Quando ela retornou, aí ela criou a escola e ela se casou com meu pai. Meu pai se chama José, meu pai era agricultor, morava na cidade vizinha, trabalhava junto com o pai dele numa fazenda. Então essa é a história do meu pai, da minha mãe, tudo meio atravessado. Mas ela foi a primeira professora da cidade. Eu queria saber se tem alguma história do encontro deles, que tu ilustrou um pouco com a fotografia. Ela era apaixonada por ele. Então ela uma vez resolveu visitá-lo na cidade. Era uma festa. Tem as festas de padroeira da cidade. Buriti tem agora em setembro, sempre tem, para a gente era um evento, a festa da padroeira da cidade. E em Arinos também tem, que era em julho. E aí minha mãe resolveu ir visitá-lo e a cavalo. Tinha que acabar, era o dia inteiro. Aí quando chegou, tanto em Buritis quanto em Arinos, passa o rio Urucuia, que é um afluente do rio São Francisco. Rio Grande. Tanto em Buritis quanto em Arinos, tinha que atravessar o rio para chegar na cidade. E atravessava de balsa. E minha mãe chegou na beira do rio, assim, aí viu meu pai, ela conta que ela viu meu pai do outro lado do rio e ela desmaiou de emoção, porque estava muito cansada também da viagem, quando viu o meu pai. Então ela era muito apaixonada pelo meu pai, e meu pai por ela. Eles vivem hoje? Não, meu pai faleceu tem 20 anos, na verdade 21 anos. Meu pai faleceu, minha mãe é viva,
trabalhou até um ano atrás, até 85 anos. Então, ela é professora, ela tem toda essa história de que ela quis estudar. Então, tanto a vida do meu pai quanto a vida da minha mãe foi formar os filhos, foi investir muito, acreditava muito em educação, e por isso também acabo que influenciou bastante as minhas escolhas. Tu falou que são 5 filhos, 3 adotados. Não, 5 mais 3. 5 mais 3. Comenta um pouco minha casa de quem são eles, o que eles fazem. Cheia de gente. Porque além dessas pessoas, de nós todos, né, tinha sempre alguém, um afilhado que precisava estudar, que ia ficar em casa, que dormia lá em casa. Tinha Nilmar que dormiu em casa há muito tempo. Dormiu em casa não, acho que morou conosco muito tempo para poder estudar, e vários outros que vinham da fazenda, vinham das roças, que precisavam estudar e ficava na casa lá da nossa casa. Então, a minha irmã mais velha é Marina é professora, foi professora, e aí minha mãe foi professora há muitos anos, 31 anos professora, foi diretora da escola, a escola onde eu estudei. Marina também foi professora na mesma escola, também foi diretora na escola, foi secretária de educação da cidade, hoje ela é aposentada. Meu irmão mais velho, dos homens, João, ele foi estudar em Belo Horizonte e aí ele fez farmácia, que é farmacêutico. Porque meu avô, por parte de pai, também era farmacêutico prático. Tinha uma farmacinha na sala da casa dele. Eu me lembro de ir na casa do meu avô e sentir o cheiro de medicamento, assim, o cheiro de ter um armarinho com estojo de injeção de vidro, que na época não era nada descartável, tinha uns estojos de injeção, e aí, enfim. E meu irmão fez farmácia. Minha prima também fez farmácia. Então, João, quando ele se formou, ele voltou para Buritis, ele abriu lá uma drogaria, existia uma drogaria lá, de um amigo nosso, de um conhecido nosso. Esse nosso conhecido, Chiquito, ele quis vender a drogaria, meu pai comprou. E foi bem no momento que minha mãe se aposentou da escola. Então, depois que a minha mãe ela trabalhou por 31 anos na escola, ela virou farmacêutica, ela foi trabalhar com meu irmão. Aí eles trabalharam, ela trabalhou com ele por 32 anos. Foi o ano passado que ela se aposentou. Então, aí tem o Marta, Haroldo, que é o meu segundo irmão, homem, que é fisioterapeuta. Ele estudou fora também, e aí ele voltou e ele passou num concurso no Sara Kubitschek. Ele ainda trabalha lá, está quase se aposentando. Marta, minha irmã. Eu não falei de nega que minha mãe adotou quando era solteira ainda, tinha recém-voltado voltado para Buritis, atropelei um pouco aqui as ordens. Hoje ela é aposentada também, ela trabalhou na escola por muitos anos e hoje ela é aposentada, mora lá em Buritis. Marta também mora em Buritis, Haroldo mora em Brasília, Júlia, que é mais ou menos da minha idade, que também foi adotada, ela mora aqui em Goiás Velha, professora. Aí depois sou eu, Marise, e depois teve Rosinha, que é enfermeira e mora em Brasília. Então essa aqui é a tropa de filhos, que a casa era sempre cheia. E as adoções? Uma coisa me chama a atenção das adoções, que quando é adotado pelos adultos e quando é adotado pelos adultos em parceria com os filhos legítimos. Como é que foi? Teve alguma negociação nesse sentido? As adoções... Em casa? Não. Minha casa era cheia de gente. A casa da minha mãe é muito generosa. Minha mãe, além de toda da família, tinha sempre pessoas que iam comer na minha casa. Ela sempre acolhia, andarilhos. Aparecia, pode comer, vem almoçar. Ou então, um compadre dela, por exemplo, que acabou indo morar num lar de idosos, lá o Asilo São Vicente de Paula, e ele só gostava da comida lá da minha casa. Então, todos os dias tinha que levar a comida para ele, o almoço dele. Então, minha mãe, pessoas que vinham da zona rural para a escola, às vezes vinha alguém da zona rural para a escola, um pai ou uma mãe que vinha fazer alguma coisa lá na cidade, almoçava lá na minha casa. Ou, às vezes, meu pai é alguém que estava na fazenda e teve que vir para Buritis fazer alguma coisa, né? Também almoçar em casa. Então, assim, a minha casa sempre foi uma casa cheia de gente.
É uma característica do mineiro? É uma característica do mineiro, acho que é uma característica muito da generosidade dos meus pais. Minha mãe muito generosa, meu pai muito generoso, muito acolhedor, assim, com uma grande empatia pela dor do outro, pela condição do outro. Então, a casa sempre muito cheia de gente. Então, nunca teve isso. Chegava mais, já ia querer brincar, e aí não Se a gente pudesse traçar um paralelo, quando tu foi para Campinas, tu enxergou isso de alguma medida? Eu tive um caminho longo antes de chegar em Campinas. Quando eu morei em Buritis, né? E aí eu estudei na escola onde minha mãe era diretora. E Buritis era uma cidade muito sem opções, sem oportunidades, porque ou você fazia a escola pública, que eu fiz escola pública, mas quando você ia fazer o que eu chamava de segundo grau, quando eu entrei na escola não tinha segundo grau. Aí quando eu estava finalizando o ensino médio é que surgiu o tal do segundo grau. E o segundo grau tinha duas opções: ou você fazia magistério, ou você fazia contabilidade. Meninas magistério, meninos contabilidade. Então eu fui fazer magistério, eu não tinha outra opção lá morando em Buritis. E depois que o farmacêutico se mudou da casa em frente à minha casa, mudou para lá a família de Dona Dália e seu Vadotti, que são parentes, todo mundo em Buritis era meio parente, uma cidade muito fechada, muito isolada. Nós éramos muito amigos. Eles tinham 5 filhos, a casa no mesmo ritmo da nossa, cheia de gente. Vinha gente da fazenda, vinha gente das roças e almoçavam sempre lá. Tinha seu Emetério, que combateu na Segunda Guerra Mundial, ele estava sempre lá em frente, que era o irmão do seu Vadotti, então era uma figura emblemática tocando gaita na frente lá do alpendre da casa deles, que a minha casa também tinha um alpendre, na casa deles também tinha um alpendre. Então a gente ficou muito amigo da família. E aí os filhos deles eram muito meus amigos também. Então então tinha o meu grande amigo Alan, era filho deles, aí a Nete, a Angélica, a Melinha, a Célia, então 5 filhos também. E a gente era muito amigo. E Dona Dália foi minha primeira professora do pré-primário. E depois, Angélica, que era a filha mais velha, foi para Brasília, estudou pedagogia, trabalhou muito em Brasília. E quando retornou para Buritis, ela montou uma escola. Uma escola que tem um nome lindo, Casa Escola Criança Feliz. Eu achava lindo, ainda acho lindo. E aí eu estava fazendo magistério na época, e aí Melinha era professora na escola, e me falou: vem, você não quer vir aqui me ajudar no maternal? E aí eu fui, eu tinha 16 anos, acho que 15, 16 anos, eu fui para a escola ajudar. E aí, no ano seguinte, a Angélica, que era a dona da escola, falou: não, mas você pode assumir uma turma de crianças de 5 anos. Falei: posso? Pode. Então tá, então eu quero. Então foi meu primeiro emprego. Eu tinha 17 anos, era professora, era tia de uma turminha de 5 anos. Tia Marise. Tia Marise. Eu tenho uma memória deles assim enorme. E aí eu acho engraçado porque às vezes eu vou a Buritis, encontro alguém na rua e falo: nossa, é o Tiago. Não é o Tiago, é o filho do Tiago. O Tiago tinha sido meu aluninho quando era criança, né? Então a memória assim enorme deles. E aí meu último ano em Buritis, que eu morei lá, eu fui professora de uma escola de crianças, que eu adorava. Começou a carreira docente muito cedo. Comecei lá. E eu dava aula à tarde, estudava e finalizava o curso de magistério à noite. Tu tinha alguma, do teu imaginário, alguma pretensão de ser uma profissional específica de alguma área? Já tinha farmácia? Não. Porque assim, magistério e contabilidade são os básicos, né? Não que necessariamente as pessoas não tenham outros sonhos, né? Não. Eu nunca planejei nada e nunca sonhei nada assim. As coisas foram acontecendo e eu fui agarrando as oportunidades. Apareceu para dar aula, eu adorei dar aula. Meu salário, comprei um tênis, meu primeiro salário. Era tão criança. Eu fiquei feliz de poder trabalhar e de ter a minha vida, ter as minhas coisas. Eu fiquei curioso
para saber como é que era a topografia, a arquitetura da tua casa, assim. Que tu foi falando que recebia muitas pessoas, que tinham muitos irmãos. Quantos quartos tinham? Todo como é que era o mundo cômodo? junto. Todo mundo junto. Tudo junto assim, tinha a casa mais antiga tinha um alpendre, como tem Na frente. na frente. A casa da frente também tinha esse alpendre. E aí tinham 2 quartos, um das meninas e dos meninos, basicamente isso. Tinha o quarto dos meus pais. Ainda tinha um outro quarto no fundo também, que tinha sempre alguém dormindo, alguma coisa assim. E da comida? O que era essa comida? Para muita gente tem um tipo de comida, né? E eu comecei a cozinhar muito cedo. E teve um período da minha... Sempre teve ajudante na minha casa, né, uma funcionária, mas teve um período que não tinha, porque meus irmãos já tinham saído, alguns já tinham saído para estudar fora, e eu era responsável por fazer o almoço da casa. Então, com 12, 13 anos, eu já comecei a cozinhar, e eu gosto de cozinhar. Tu lembra por onde que tu começou? O que era a comida básica, inicial? A básica era arroz, feijão, salada, bife e batata. Era o que eu gostava. Eu cozinhava o que eu gostava. Mas na minha casa sempre teve o frango caipira do domingo. Na minha região o pessoal gosta muito de frango engrossado. Eu não vejo muito por aqui. Mas lá é um prato, uma iguaria que eu amo. Como é que é? O frango engrossado, ele é o frango caipira, só que depois, ao invés de você fazer o frango caipira e o angu de milho verde, você pega o caldo do milho verde e você engrossa o caldo do frango. Então fica assim mais que um ensopado. E aí é uma delícia, é um prato assim que a gente gostava muito, gosta muito até hoje. Com arroz? Com arroz. Arroz, feijão. Quando era época de piqui. Tu é do time piqui? Sou do time que gosta de piqui? Amo piqui. Os roedores de piqui. Adoro piqui. Rói quantos assim numa sentada? Eu mando bem. Gosto muito de piqui. Assim. Eu gosto quando ele serve assim com arroz, ele meio que tempera o arroz também. Mais a polpa, né? Mais a polpa. Mas eu gosto bastante do piqui. Eu acho um sabor muito autêntico. Como é que era a tua rotina de deslocamento? Agora a gente conseguiu ver um pouquinho de como que era a casa, desses quartos, da comida. Como é que era a distância da tua casa para a tua escola? Ainda seria o primeiro grau, né? O ensino básico, o ensino fundamental e depois o médio. Como é que era a tua rotina e se tu te lembra de alguma amiguinha da escola? A minha rotina era bem próximo, era tipo subia uma quadra, mandava mais umas 4 quadras, eu já estava na escola. Então, era bem perto. Minha mãe trabalhava na escola, então minha mãe levantava cedo e ia para a escola, depois que eu ia para a escola, né, à tarde. Mas a minha casa ficava umas 2 quadras acima da Praça da Igreja. E a Praça da Igreja naquela época era onde tudo acontecia, onde estava a casa da minha avó, que era que é a casa assim, muito marcante da minha infância, a casa da minha avó. Porque a casa da minha avó tinha tudo no quintal. Era um quintal enorme e no fundo da casa da minha avó passava uma vereda. E a gente era proibido de ir na vereda. Mas a gente gostava muito de ir na vereda. Então a gente ia muito na vereda, tomava banho. E aí não podia tomar banho, porque minha avó falava, não pode tomar banho na vereda, porque tem uma leita, que seria malária, né? E aí a gente tomava banho escondido, e aí secava a roupa no sol para voltar para casa. E a casa da minha avó era um parque, porque tinha muita mangueira no quintal, era um quintal muito cheio de frutas, muita fruta, então tinha manga de todos os tipos. E a gente não costuma ver mais, manga espada, manga rosa, manga sabina preta. A rainha do quintal era o pé de mangubá, um pé enorme, uma mangueira frondosa, que a gente ficava brincando embaixo dela, e os galhos que encostavam no chão, assim, a gente ficava pendurado, balançando. Então era um parque de diversões, a casa da minha avó. E a casa da minha avó, e quando era férias, meus primos também iam para a casa da minha avó, e tudo acontecia na casa da minha avó. Era na praça da igreja, do lado da casa da minha avó, era a casa da paróquia, a casa do padre. Minha avó era muito amiga do padre. E a memória assim, que eu tenho era de final do ano, muita manga. A cidade tinha muitas mangueiras no quintal. As pessoas iam lá na casa dela
colher as mangas, né? Os vizinhos, ou os amigos, ou quem passasse na rua, ela falava, não, pode, entra aqui, pega, tem muita manga. Ela muito generosa, muito farturenta. E das enchentes da vereda, a vereda enchia. E a vereda enchia e ela vinha a água ia inundando o quintal. E a nossa diversão era chegar, ai, como é que tá a vereda hoje? Vamos colocar uma estacazinha lá para medir o nível. Aí subia um pouco, ai, vamos mudar a estaca. Então a gente ficava controlando a enchente e construindo jangada de tronco de bananeira para brincar na enchente. Aí meu avô plantava milho e às vezes a gente andava na jangada, encostava no milho, na verdade do topo do milho, né, da planta. E aí, o topo da planta estava cheio de formiga. A gente falava, nossa, vamos embora. Então, nossa, a brincadeira era ali. Então, era muita brincadeira no quintal, jabuticabeira. Então a gente ficava vigiando o pé de jabuticaba, quando o pé de jabuticaba começava a florir, ou então quando ele começava a dar as primeiras jabuticabas, agora está marrom. E aí a gente tinha que pedir permissão para minha avó para chupar a jabuticaba. Enquanto não estivesse maduro do jeito que ela achava que tinha que ser, a gente não podia comer jabuticaba. Então a gente ficava vigiando o pé de jabuticaba. E o dia que a gente achava que estava muito pretinho, eu falava, vó, desce aqui no quintal, vem ver o pé de jabuticaba. Aí ela pegava uma jabuticaba, experimentava, pode comer. Agora, aí a gente destruiu o pé de jabuticaba num dia. Tá liberado. Tá liberado. Então, assim, muito da minha memória é aquele universo ali da praça da igreja, de quando eu era criança, do quintal da casa da minha avó, dos meus primos, e da festa da padroeira da cidade, porque em setembro começavam a formar as barraquinhas, aí a praça ficava cheia de barraquinhas de mascate que vinham vender coisas, aí tinha da padroeira, então a gente ficava ali brincando. Sua família é religiosa? Tu frequentava a igreja? Muito religiosa. Minha mãe é muito religiosa. Católica? Muito católica. Eu aprendi a ir à missa, então nos sábados tinha ensaio da missa das crianças. A missa das crianças era às 9, então na igreja, a praça, a casa da minha avó, casa do padre. Na casa da minha mãe os meus pais ficavam umas 3 quadras para cima. A casa antiga da família de Dona Dália e do seu Badote também tinha um casarão antigo que ficava na praça. Então era esse universo ali que a gente brincava muito nessa praça. Tinha um pé de jatobá, ainda tem um pé de jatobá grande na praça, e aí era nesse pé de jatobá, quando era sábado de aleluia, Semana Santa, aí queimava o Judas não sei se você conhece a tradição de queimar o Judas na Semana Santa. Já ouvi falar. E aí tinha o testamento do Judas, aí eu lia o testamento do Judas, a gente ia para lá. Então minha família vivia naquele núcleo ali, a cidade não tinha energia elétrica quando eu era criança, não tinha esgoto, não tinha telefone. Em um dado momento que eu não me recordo muito bem, eu não sei se eu já tinha uns 7 anos, 8 anos, não, já tinha mais, já tinha uns 3 para 5 anos, um prefeito colocou um gerador de energia na cidade. E meu avô era responsável para ligar e desligar o gerador de energia todo dia à noite. Então só tinha uma lâmpada, as casas tinham umas lâmpadas, e só. Então eu me lembro de chegar energia elétrica na cidade, eu me lembro de chegar esgoto, eu me lembro quando chegou o telefone, eu fiquei encantada, eu esperava que fosse chegar um telefone vermelho, porque já tinha energia elétrica, a gente tinha televisão, que ligava à noite, só ligava à noite. E a gente conseguia ver umas novelas, então eu via na novela um telefone bonito, né? Vai chegar um telefone bonito aqui na minha casa. Chegou um telefone preto esquisito, assim. Mas eu me lembro de tudo isso, então assim, eu passei por essa evolução toda. Mas meu mundo ali era ali naquela praça, na casa da minha avó, na escola que minha mãe estudava, e as amigas, né? As amigas lá da praça, Kênia, filha da Dona Celina, neta da Dona Celina, que era comadre da minha avó, o pessoal do Marilda, né, que a gente chamava ali, o pessoal da Dona Dália, as minhas vizinhas do lado, a vizinha, porque daí eu era uma criança dos quintais, brincava muito nos quintais, a vizinha do lado era a Adélia e Joanese, então eu pulava o quintal, pulava o muro para o quintal dela, aí eu pulava o muro para o quintal do fundo, que era a casa da Dona Cecília,
Seu Miru, e aí tinha Miro, que era muito meu amigo, então a gente ia brincar no quintal, ou então ia para o quintal da frente, que era da casa de Alane e Dona Dália. Ela brincava nos quintais, brincava na rua. Tu vais a Buritis? Vou sempre. Vai sempre? Com que frequência? Eu vou sempre assim, sempre que eu posso. Quando eu mudei para Goiânia, eu tinha a ilusão de que eu iria todo final de semana. Queria muito ir todo final de semana. Mas aí são 500 quilômetros, 540 quilômetros aqui. Eu tenho que ir até Brasília, de Brasília para lá. Eu vou assim, nos feriados, eu vou sempre, no Natal sempre passo lá. Vou em feriado. A minha meta era ir até a cada 40 dias, mas eu não tenho conseguido ir, não. Esse ano, por exemplo, eu não fui em janeiro, fiquei lá uns 20 dias. E aí depois eu encontrei minha mãe, aí a gente se encontrou em Brasília, a gente se encontrou em outros lugares. E ela veio para cá também, mas com mais frequência esse ano do que eu fui para lá. Mas eu vou sempre. Como é que tu chega na graduação e a opção por farmácia? Então, quando eu terminei lá o magistério, eu era professora, e minha mãe falou, agora você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade. Eu queria muito fazer faculdade, mas eu não tinha muito desejo de sair de Buritis, não. Eu não era essa pessoa assim, quero sair, quero... Não. Eu gostava do meu microambiente ali. Era bastante confortável para mim. Mas eu tinha vontade de estudar. E eu tive... e aí meus irmãos já estudavam fora, era muito caro. Muito caro. Minha mãe resolveu fazer uma faculdade à distância, na época. Ela ia para o interior de São Paulo uma vez por mês, fazendo uma faculdade para fazer pedagogia. Ela queria fazer, porque ela só tinha normal. Aí eu falei, nossa, e agora, né? Como é que vão pagar? Não tem dinheiro para pagar para mim, para eu estudar. E eu tinha feito magistério, eu tinha que ter uma ajuda ali. A minha formação era muito precária para eu tentar fazer uma faculdade. Meu pai falava, você vai fazer engenharia, meu irmão falava, você vai fazer direito. E meu irmão já fazia farmácia em Alfenas. Estava finalizando o curso dele de farmácia, voltando para Buritis na época. E aí minha mãe falou, bom, minha afilhada, Isa, ela mora em Araraquara, e o marido dela, Stanley, ele é professor da Unesp, lá de Araraquara, e talvez você possa ir morar com eles, para você fazer um cursinho e para você se preparar um pouco melhor. Eu não tinha tido aula de inglês, não tinha nada, assim. Então, a formação de química era muito fraca, física era muito fraca, inglês. E aí eu fui. Eu me lembro que a minha mãe ligou na Unesp, porque não tinha telefone. Ela foi no posto, mas eu acho que nessa época eu já tinha telefone na minha casa. Ela ligou no posto, eles que não tinham telefone na casa, em Araraquara. Ela ligou na faculdade de Química, lá, e pediu mandou um recado para o Stanley, que queria falar com ele, que ele fosse tal dia no posto telefônico que ia ligar. Aí ela ligou, falou, Marisa, precisa estudar, vocês poderiam ficar com ela aí um ano. E aí ele, não, vem para cá. E me receberam muito bem. E aí eu morei com eles um ano, em Araraquara, fazendo cursinho. E eu tive um chá de revelação no meu primeiro dia de cursinho, assim. Quando começaram as aulas, eu fui, mas eu não sei. E aí foram tendo assim, matérias, geometria, química analítica, química... E eu nunca tinha visto aquilo. E aquilo foi para mim um dia muito marcante, porque eu me dei conta que eu sempre não tive problema na escola, sempre muito bem. E aí eu descobri que eu não sabia muita coisa, que eu precisava estudar. Então foi um dia que me marcou, porque eu cheguei na casa, eu fui para o cursinho, voltei, cheguei, almocei, e fui para uma edícula que eles tinham no fundo da casa deles e peguei as apostilas. Eu saí da edícula para fazer os exercícios das aulas daquele dia, às 10 horas da noite. Falei, nossa, acho que vai ser difícil isso. E aí eu morei com eles um ano. Eles tinham 3 filhas na época. Stanley era professor da Química da Unesp, lá de Araraquara. Ele é professor da Química Inorgânica e a casa deles também era cheia de gente.
casa deles era cheia Aí foi aí que eu descobri que existia mestrado, doutorado, porque a casa deles era cheia de alunos de mestrado Stanley, alunos de doutorado Stanley, e eu convivi um pouco nesse universo. E aí, neste universo, eu falei, eu acho que eu gosto de biologia, eu gosto um pouco de química, eu gosto... No início, eu queria fazer psicologia. Mas aí, no cursinho, acho que eu acabei... eu acabei gostando mais dessas aulas, fui conhecendo um pouco melhor, e aí eu fui gostando mais, e aí eu prestei vestibular lá para Araraquara, e prestei vestibular para Piracicaba. Que ano era isso? Oi? Ano? 88. Eu tinha 17, 18 anos. Foi em 88 que eu morei lá em Araraquara. E aí eu conheci, né? Conheci a Química, conheci a Unesp, eu gostei desse ambiente. Nossa, que diferente, que interessante. E aí eu passei no vestibular em Piracicaba. E aí eu me mudei para Piracicaba. E aí eu fiz farmácia, 4 anos, mais um ano de bioquímica, análises clínicas, bioquímica. E aí sempre eu voltava para casa deles, final de semana, feriado, eu ia para Araraquara. Passava lá com eles sempre a casa cheia, fazia churrasco, e as crianças, eu gostava muito das crianças também, da Catarina, da Yolanda, da Patrícia. E foi esse o meu... Depois eu tive um primo que foi morar com eles. Como eu fui morar com eles, e aí eu passei no vestibular, e aí um outro primo foi morar também na casa deles. Eles sempre acolhendo pessoas, Stanley e Isa, pessoas maravilhosas. E mais 2 primos foram morar com eles depois que eu morei. E aí, quando eu morei em Piracicaba, e aí eu tinha algumas colegas que faziam estágio na Unicamp. Eu tinha uma colega, uma amiga que eu morei junto, morava em República, em Piracicaba, morei numa república que chamava Vidibula. Era só as meninas da farmácia, teve uma época que eram 10. Quando eu falo que eu morei numa república de 10, hoje ninguém nem acredita. Mas era isso, e era só da farmácia. E eu tinha uma colega, a Márcia, e amiga, que eu morava junto, que ela fazia estágio na Unicamp. Quando ela terminou o curso, ela fazia estágio no Centro de Controle de Intoxicações da Unicamp. E quando ela terminou o curso, ela foi para Campinas e foi trabalhar no CCI. E um final de semana, eu fui passar um final de semana, ela foi morar em Campinas, eu fui passar um final de semana com ela em Campinas e ela foi bipada. Ela estava de plantão e aí tinha um bip que quando entrava em algum caso de intoxicação lá no HC da Unicamp, bipava, chamava a pessoa e ela foi chamada. Ela falou, nossa, eu fui bipada. Você não quer ir comigo lá no laboratório da Unicamp, lá no CCI? Para eu fazer uma análise, vou ter que fazer uma CCD. Falei, vou. Eu já estava nos últimos... Já estava começando a ter a disciplina de toxicologia, e aí eu fui e eu me encantei quando eu cheguei lá no laboratório, achei a coisa mais linda, e ela fazendo uma CCD, que é uma cromatografia de camada delgada, para descobrir qual seria a intoxicação do paciente. O médico pediu para fazer uma análise, aqui me mandou o fluido estomacal do paciente, e eu preciso agora fazer uma análise, descobrir qual a possível intoxicação, será que foi o medicamento? Aquilo, eu fiquei encantada com o laboratório, com essa possibilidade de descoberta, de investigar coisas. E aí, na Unicamp, eles tinham um curso de aprimoramento da toxicologia. Aí, quando eu estava finalizando o meu curso, a Márcia falou assim, tem um curso de aprimoramento da toxicologia aqui na Unicamp. Você não quer fazer? Aí eu falei, não, eu vou fazer, mas só que eu terminei o meu curso no meio do ano, e a entrada no curso de aprimoramento era no início do ano. Aí eu perdi. Fiquei um pouco frustrada de ter perdido, mas aí eu mudei para Campinas, fui morar com algumas amigas que faziam mestrado na Unicamp, na farmacologia da Unicamp. E aí, então, eu falei, conheci, né, fui lá no laboratório, e aí uma amiga minha falou, então por que você não faz mestrado? Eu falei, mas será mestrado? Será que eu consigo? Fiquei um pouco insegura, assim, né? E aí, não, vamos lá para você conhecer. Aí eu conheci lá o local, né? E voltei de férias para Buritis, para ficar lá, lá com a minha família. Eu sempre voltava de férias para Buritis, ficava um mês e meio, 2 meses até. E nessas minhas férias, eu estava na casa da minha avó, e aí o Stanley e Isa apareceram por lá.
foram lá visitar minha avó também. E eu falei para o Stanley, eu estou pensando em fazer mestrado. Ele deu uma gargalhada, que ele dava umas gargalhadas assim, eu tenho o seu projeto. Eu falei, você está brincando, eu não quero fazer aquela química analítica, aquela química inorgânica que você faz. Não, mas eu tenho uns compostos de titânio, esses compostos eles têm atividade antitumoral, você não quer estudar isso? Ele disse, passa na minha casa que eu tenho o seu projeto. Aí no meu retorno para Campinas, eu parei em Araraquara. E ele me ajudou a elaborar um projeto de pesquisa, uma gracinha, bem bonitinho, todo caprichoso. E colocou numa pastinha cor-de-rosa, me deu essa pastinha. E eu cheguei na Unicamp depois, com a minha futura orientadora. Olha, eu tenho meu projeto de pesquisa. Eu cheguei para ela falou, nossa, ninguém nunca chegou para mim com um projeto de pesquisa. Eu falei, não, mas eu tenho meu projeto de pesquisa. Mas eu não trabalho com antitumorais. Mas eu tenho um colega de São Paulo que trabalha. A gente pode buscar um modelo dele lá e aí você pode começar essa linha de pesquisa aqui, se você quiser. Eu falei, então eu quero. E aí eu cheguei, o Stanley depois me levou os compostos lá, sintetizou os compostos e me levou em Campinas. E aí eu comecei uma linha lá que ninguém tinha feito ainda, que era um modelo, na época, modelo animal para tratar, eram compostos que a gente usava esse modelo animal que eu trouxe da USP, que eu fui na USP buscar, para verificar e investigar a atividade antitumoral. Então, mais ou menos que eu iniciei essa linha de pesquisa lá no laboratório dela, com esse projeto que ele falou, olha, tem o seu projeto. E ele foi da minha banca de mestrado, uma pessoa assim incrível, que eu tenho um carinho enorme. Infelizmente, não está mais aqui conosco, mas uma pessoa fantástica, amorosa. Marcou o seu trajeto. Marcou o meu caminho, por ter me acolhido na casa dele, por ter me falado, olha, vai por aqui, vai por aqui que vai dar, certo? Eu fui, e foi muito bom. E da sua formação doutoral depois, fez antes de entrar na UFG ou fez... Podia comentar um pouco a respeito? Tem então, alguma vinculação com o mestrado? Não, eu fiquei nesse laboratório, eu entrei para fazer mestrado e já encadeei no doutorado. Quando eu terminei o meu mestrado, e que, assim, foi uma saga, eu não sabia inglês direito, né, essas fragilidades da minha formação, mas eu finalizei o meu mestrado com meu paper publicado, com meu projeto de pesquisa aprovado de doutorado, aprovado na FAPESP. Então, fui bolsista FAPESP. Então, foi muito bom, assim, que eu encadeei uma coisa na outra, né, lá nesse laboratório. E aí finalizei, fiz o doutorado lá também, na mesma linha de pesquisa, também com os compostos. Aí o Stanley sintetizou uma nova família de compostos, e aí eu estudei essa nova família de compostos, um pouco de imunomodulação, mas com atividade antitumoral também. E depois que eu finalizei o doutorado, eu fiquei lá no laboratório como pesquisadora voluntária por muito tempo. Eu passei no concurso aqui, e continuei indo para Campinas, porque quando eu passei no concurso aqui, eu cheguei na faculdade de farmácia, que era lá que era no prédio antigo, que dividia com odontologia, não tinha um laboratório de pesquisa, não tinha nada. Tinha o Luiz Carlos, o professor Realino, a professora Maria Tereza, estavam começando a fazer algumas atividades de pesquisa, Edenilson, dentro dos laboratórios de ensino. A gente não tinha laboratório de pesquisa dedicado à pesquisa, né? Isso era 2002? 2003. 2003. Então, eu continuei, vim com vínculo com o laboratório que eu tinha em Campinas, com o meu grupo de Campinas. Então, eu ia uma vez por mês. Eu adiantava as minhas aulas aqui, e na época a Clévia era diretora e a Clévia me recebeu muito bem, todos me receberam muito bem, foi uma grande oportunidade, assim, e que eu muito feliz com tudo que eu construí com essa oportunidade. Mas uma vez por mês eu ia, a Clévia me liberava, eu ia fazer pesquisa em Campinas, ficava uma semana lá, ficava uma semana por mês, todos os meses. Eu fiz isso uns 2 anos. Então, os meus 2 primeiros anos, até eu não começar a aprovar projetos de pesquisa, aí eu comecei a aprovar projetos de pesquisa. Eu escrevi 24 projetos de pesquisa até começar a aprovar um.
Eu comecei a aprovar, e aí depois que eu aprovei o primeiro, foi tudo. Foram muitos projetos, muitos projetos. E eu aprovei em 2006 um projeto de pesquisa no CNPq e aprovei também a minha bolsa de produtividade em pesquisa, que eu sou a primeira bolsista de produtividade em pesquisa da Faculdade de Farmácia. Em 2006, o ano que vem, faço 20 anos. Posso fazer festa, posso fazer festa. Então foi isso, eu fui para Campinas, fiz doutorado. Um ano depois abriu a vaga de concurso aqui, eu liguei aqui, falei com o Luiz Carlos, organizei tudo, vim para Campinas, vim para Goiânia e foi mais ou menos esse caminho que eu fiz. Tomando posse junto com o presidente. Tomando posse logo depois do Lula. E aí foi um período depois do Lula, com o Lula, né? E aí veio o Reúne, né? 2005, mais ou menos. E aí me lembro muito bem da reunião do Reúne, que a gente teve na Faculdade de Farmácia, e todos falaram, mas será que vai vir isso mesmo? Será que vão mandar vagas para professores? Será que eles vão investir em infraestrutura? Tudo bem, vamos apostar, a gente vai aumentar nosso número de vagas, mas a gente quer um prédio novo. E aí foi que surgiu o prédio novo, com o Reúne. Eu fui da comissão para a construção do prédio, e foi muito rico, tudo muito rico, porque quando você vai para um lugar onde não tem, onde a estrutura ainda não está totalmente formada, né, você tem a oportunidade de criar a estrutura. E foi o que aconteceu comigo. Eu participei da criação dos programas de pós-graduação aqui da Faculdade de Farmácia, o maior programa de pós-graduação da UFG, que é o de Ciência da Saúde, né? Eu fui a representante da Faculdade de Farmácia para a criação desse programa. Na mesma época, nós conseguimos criar o nosso programa aqui de Ciências Farmacêuticas. Quando eu era coordenadora do programa de Ciências Farmacêuticas, surgiu a oportunidade de criar um programa em rede, que é o Inovação Farmacêutica. Então, eu fui para o Amapá fazer a primeira reunião. Na época, você tinha que se deslocar, né, para fazer reuniões. Eu fui para fazer a primeira reunião para elaboração da proposta de criação do programa de inovação farmacêutica. O nome fui eu que dei, sugeri. Por que não criamos um programa de inovação farmacêutica? E aí depois a primeira coordenadora foi a professora Valéria, porque eu estava coordenando o nosso programa na época. Então foi um período muito rico quando eu fui coordenadora, porque tinham muitas oportunidades de financiamento, de construção de infraestrutura. Então eu peguei aquele boom do governo Lula, um pedaço do governo Dilma, onde tinham muitos editais para infraestrutura, e eu participei de todos e nós ganhamos muita coisa, ou quase tudo que a gente concorria. A gente ganhava. E aí... Aqui onde é o prédio, o que era aqui? Estamos nesse quarteirão que compreende o Museu Antropológico, que é o Museu Antropológico hoje. O que era aqui? Aqui não tinha nada construído, aqui tinha uma quadra de esporte, e um pedaço de estacionamento, mas não era nada. E a gente queria continuar na praça, né, na época. E esse foi o espaço mais indicado. Porque a Faculdade de Farmácia ela surgiu no museu, né, no prédio do museu aqui. Depois a gente mudou para lá, cruzou a praça, depois retomamos para cá, para o fundo do museu, que tinha uma quadra. Nós viemos, Eu fiquei super empolgada, porque eu gosto de arquitetura, então tenho interesse no assunto. Eu falei, eu quero participar da comissão de construção. Foi bem interessante. E aí, na época, eu era uma pesquisadora que trabalhava com animais, hoje eu não trabalho mais. Tudo que eu faço é livre de modelos animais. Mas quando eu vim nessas minhas idas e vindas para Campinas, eu sempre trazia coisas. Não estou usando essa pipeta aqui, essa ponteira aqui, posso levar, leva. Eu trazia umas coisinhas, trazia reagente. Fui começando aqui construir com o que eu tinha e trazer algumas coisas de Campinas para começar a fazer pesquisa, né? Transferência tecnológica. E aí, e eu trouxe também animais. Hoje eu não consigo nem imaginar como é que eu trouxe uns animais que tinham o tumor que eu trabalhava lá. Hoje eu não consigo nem imaginar isso. Inclusive trabalhar com esse tipo de tumor, enfim. Qual foi o ponto de virada para essa mudança? Foi quando eu mudei para Goiânia, quando eu comecei aqui, eu comecei a observar que estava surgindo uma nova linha de pesquisa, que era a área que hoje eu atuo, que é de métodos alternativos de experimentação animal.
Então, na minha área de toxicologia, historicamente, a gente tem que usar muitos animais, né? E aí, no início de 2001, 2002, eu comecei a observar que surgiam uns artigos diferentes, que não usavam modelo animal, que advocavam em favor da ética, do bem-estar animal. E aí eu comecei a entender isso. Na minha mudança para Goiânia, eu percebi que algumas técnicas que eu fazia no meu doutorado eram utilizadas, técnicas de cultivo celular, técnicas com células tronco hematopoética, elas eram utilizadas para testar substâncias, para verificar se elas eram tóxicas ou não. Falei, nossa, que interessante, não usam animais, usam outras ferramentas. E aí, quando eu me mudei para cá, eu escrevi um artigo de revisão sobre isso. Eu não tinha... Uma coisa também, quando eu mudei para cá, eu fiquei muito assim, apavorada, porque além de não ter laboratório de pesquisa, e eu queria muito continuar, eu ficava muito preocupada de não dar continuidade na minha carreira como pesquisadora, eu descobri que tinha base de dados da CAPES, os periódicos CAPES. Então, eu tinha aqui. Falei, nossa, então eu tenho informação, eu não vou ficar sem informação e sem laboratório. E aí eu escrevi esse artigo de revisão, que era o que eu tinha. E aí foi tudo por onde eu direcionei a minha carreira, a minha linha de pesquisa. Foi o motivo pelo qual eu fui fazer um pós-doc na Johns Hopkins, o motivo pelo qual eu fui para a Alemanha, porque eu escolhi essa área, que era uma área nova. E recentemente, 2, 3 semanas atrás, o Lula ele sancionou a lei que proíbe o uso de animais para pesquisa em cosméticos, para testes em cosméticos. Então, essa história, ela vem lá já muito longa, né? Ela culminou nessa lei agora, foi sancionada pelo Lula, e eu comecei nessa história logo quando eu cheguei em Goiânia, e mesmo ainda fazendo a transição do modelo animal, ainda trabalhando com animais, eu trouxe animais para cá, né? E não tinha onde colocar, coloquei os animais na sala de aula, dentro do laboratório da sala de aula, e era uma confusão, porque os alunos ficavam vendo o animal, estressavam o animal fugia no meio da aula. E aí, a partir de trazer o animal para cá, eu também quis ter um biotério. Aí comecei a trabalhar e elaborar para que a gente tivesse um biotério. E hoje a gente tem um biotério aqui na Faculdade de Farmácia e eu não uso mais. Não uso mais porque eu fiz toda uma transição de uma ciência mais focada em modelos humanos do que uma ciência focada em modelos animais. É isso que eu trabalho. Antes da gente falar das tuas andanças pelo mundo, eu gostaria que tu comentasse a respeito da professora. Como que eram os teus métodos e como são os teus métodos de ensino, as disciplinas ministradas e essa relação, ou não, com o teu tema e a tua produção de pesquisa? Hoje eu sou responsável por introdução à toxicologia, é a disciplina que eu ministro, tanto para a farmácia quanto para a biomedicina. Então, é uma disciplina que eu gosto bastante porque de dar essa aula, né? Porque eu tenho muitos causos para contar, porque a toxicologia é uma ciência transversal e ela está no nosso dia a dia. Então, assim, como é a introdução à toxicologia, eu consigo trazer... Acho que o meu método hoje mais claro, assim, que mais me interessa, mais me agrada, e eu acho que eu consigo fazer com que os alunos entrem no assunto, é mostrar para eles que a ciência está no dia a dia e aquilo que aconteceu, eu consigo explicar para eles aqui em sala de aula com toda fundamentação teórica, científica e tal. Então, basicamente, vocês viram o que aconteceu no jornal, aquela notícia? Então, olha o que aconteceu, foi isso que aconteceu. Me dá um exemplo. Então, assim, eu tento mostrar que no cotidiano deles, eles convivem com isso, e isso a gente estuda aqui, porque eles vão ser profissionais que vão tratar desse assunto ou vão saber lidar melhor com esse assunto. Então, hoje eu dou essa aula, mas eu dava aula, todas as disciplinas eram toxicologia, mas tinha uma outra disciplina também, que era toxicologia aplicada, que aí eu dava aulas práticas também. Então, eu dava aula de introdução à toxicologia, e a toxicologia, quando mudou, nós mudamos o PPC logo que eu vim para Goiânia, mas eu peguei ainda um pedaço da grade antiga, que nós tínhamos as habilitações, e as habilitações, elas eram somente para... a toxicologia, na verdade, era somente para as habilitações, não eram para o curso de farmácia. Então, eu iniciei dando aula para as habilitações,
aqui, no curso de farmácia, e depois, quando a grade mudou, eu comecei a dar aula para o curso de farmácia para todos os alunos, tanto a aula de introdução à toxicologia quanto toxicologia aplicada. Hoje eu ministro aulas de introdução à toxicologia. É uma professora mais rigorosa? Como é que é esse aspecto, talvez não ordinário, do ser professora? Como é que tu enxerga a docência filosoficamente? Assim, tem que se aproximar mais do aluno, tem que ser amigo, tem que puxar? Dá para ter métodos diferentes com o mesmo grupo? Eu acho que eu sou uma professora, eu não sou uma professora rigorosa, não me acho. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito que minha função ali na sala de aula é seduzir e despertar o aluno para aquele assunto. Então, quando eu tento deixar aquele assunto mais interessante, deixar aquele assunto mais próximo da realidade dele, ou deixar convencê-lo de que aquele assunto é importante para a atividade profissional dele. Então, eu tento conectar a vida cotidiana com a vida profissional dele e qual é o link que aquele conteúdo é importante para a vida profissional e sua vida cotidiana, para você saber o que está acontecendo. Então, eu acho que esse é o meu principal interesse, minha principal motivação de estar na sala de aula. E eu me sinto muito motivada dessa forma, porque eu acredito que o que o aluno sabe vai depender muito da vontade que ele tem, ou do interesse que ele tem, ou do quanto ele foi seduzido, encantado por um assunto. Então, eu acredito que o meu método é um pouco nessa linha, de tentar, de mostrar, demonstrar, inspirar, conduzir que o aluno entenda que aquela disciplina, que aquele conteúdo que aparentemente não tem muito interesse, ele está na vida dele. Ele é importante para a vida profissional dele. Acho que na graduação eu funciono assim. Então, assim, eu acho que é importante ter avaliações formais, eu acho que isso é um exercício para o aluno, né, de fazer, mas eu não acredito que a avaliação formal é o que mais importa. Acho que o importante ali na sala de aula, o importante é quanto que o aluno, você conseguiu despertar o interesse no aluno, conduzir para que ele faça aquela busca ativa, porque é isso que vai fixar para o aluno. É conduzir, fazer essa condução para que ele faça uma busca ativa no assunto que ele tem mais interesse. Porque eu acredito que o assunto que ele tem interesse é o assunto que ele vai desempenhar melhor a função dele, técnica e profissional. E na pós-graduação? Na pós-graduação, aí já é um pouco diferente, porque eu acho que eu sou mais exigente na pós-graduação. E como eu cheguei aqui e eu tive que construir muita coisa em termos de construir uma linha de pesquisa totalmente diferente do que eu fiz na minha pós-graduação. Eu criei uma linha de pesquisa completamente nova. Eu estou reinventando essa linha de pesquisa agora, depois de 20 anos. E na pós-graduação, eu tive que fazer tudo isso, muito autodidata. Eu acho que eu sou mais exigente da pós-graduação. E também eu sou muito, me envolvo em muita coisa, porque eu sou muito curiosa. Eu tenho vários projetos paralelos, projetos que têm uma interface em comum, mas que são distintos. Então, eu acho que às vezes eu pressuponho que eles também têm que ter um pouco dessa proatividade, né? E talvez isso seja mais difícil para alguns, ou para outros têm mais habilidades, vão muito bem. Mas, de um modo geral, eu tenho uma história aí de amizade e de parceria com alunos que eu formei, que eu tenho até hoje. Então, eu estou indo para um Congresso Mundial de Métodos Alternativos na próxima semana, e eu estou super feliz que já vários ex-alunos, você vai estar lá, Marisa, a gente vai encontrar, vamos fazer um happy hour, vamos fazer isso, eu estou levando tal trabalho, estou fazendo tal coisa. Então, assim, eu tenho, além de um convívio pessoal e profissional ainda com vários alunos, que eu me alegra muito. E das andanças? Agora vamos abrir o Mapa Mundi e vamos... Alemanha é um dos lugares, né? Mais recente foi a Alemanha. Então, quando eu vim para cá, eu fiz de tudo um pouco. Eu tive parcerias e colaborações com muitos professores. Mas sempre direcionando para uma área, né, afunilando, fazendo uma transição para uma área que é essa área que eu atuo hoje.
E eu já sabia que eu queria fazer um pós-doc nessa área desde 2009, 2008, quando eu conheci o Thomas Hartung, que é uma pessoa, um destaque muito grande na área, um precursor dessa área. E ele era ele era o diretor em Ispra, na Itália. Primeiro eu queria muito para Ispra, na Itália, no norte da Itália, perto de Milão, onde tem um centro de validação de metodologias alternativas, é o Centro Europeu. Mas aí o Thomas ele foi para ser diretor do CAT, que é o Centro de Alternativas à Experimentação da Johns Hopkins. Foi o primeiro centro mundial nessa área. E esse centro ele tem uma curiosidade, porque ele surgiu em função de uma manifestação popular, que um ativista alemão, ele comprou na época a primeira página do New York Times, ele mais um grupo de pesquisadores, um ativista chama Henry Ispra, e escreveu: até quando a Revlon vai cegar coelhos em nome da beleza? Era uma página inteira, a primeira página do New York Times na época. E aí as pessoas começaram a entender que a indústria cosmética ela usava o coelho para testar os seus produtos e causava muito sofrimento no coelho, causava muito cegueira no coelho. E a indústria e a população começou a na época dos anos 80, o movimento feminista incorporou essa causa e começou a boicotar os produtos da Revlon. Então a Revlon, junto com outras indústrias de cosméticos, doou $1 milhão para o Johns Hopkins para criar um centro de alternativas à experimentação animal. Foi o primeiro centro mundial. E foi para lá que eu fui fazer meu pós-doc. Localizado? Em Baltimore. Em Baltimore. Em Maryland. E fica perto de Washington. E aí foi onde perto também da Pensilvânia, que eu fui visitar a Casa da Cascata, que eu queria muito visitar a Casa da Cascata. Da foto? Da foto, do livro, quando eu tomei posse aqui na UFG. Então, aí eu fiquei 1 ano lá, e foi um marco para mim, porque quando eu retornei, eu eliminei toda a experimentação animal que eu trabalhava e que eu cooperava. Então, eu parei também de cooperar com pesquisadores que essencialmente trabalham com animais também. Eu ainda tenho algumas cooperações, mas quando eu posso contribuir para reduzir o número de animais no trabalho. E aí foi um marco, eu voltei para Goiânia, e nessa época eu já tinha um laboratório muito estruturado, com tudo que eu precisava, e eu consegui captar mais recursos e direcionar todos os meus projetos para essa área, e foi quando eu comecei a despontar na área, ganhar alguns prêmios internacionais nessa área, alunos meus ganhar prêmios internacionais também, e aí eu me consolidei mais nessa área. E foi interessante porque a minha história na área, ela também acompanhou os marcos regulatórios da área. Então nós tivemos a Lei Arouca em 2008, que foi uma lei que começou a regular o uso de animais na pesquisa e no ensino. Foi a lei que originou a criação dos os comitês de ética em pesquisa animal, a partir da Lei Arouca, foi em 2008. Então eu já estava trabalhando com isso, já tinha dissertações de mestrado de alunos meus em modelos não animais, então eu fui acompanhando a evolução regulatória da área, né, um pouco antes até de acontecer. E todo o meu grupo foi afunilando para essa área de metodologias não animais. E esse ano é um ano importante, porque esse ano nós tivemos a proibição, com a sanção da lei, né? E nós vamos ter no Rio de Janeiro, o ano que vem, a semana que vem, o Congresso de Métodos Alternativos à Experimentação Animal. É um congresso mundial que surgiu na Johns Hopkins, esse congresso. Ele está na sua 13ª edição, e é a primeira vez no Hemisfério Sul, e eu sou co-chair desse evento. Então, nós estamos indo para esse evento. A primeira vez que eu fui nesse evento, eu fui tão tímida, sozinha, e agora eu estou indo nesse evento sendo co-chair do evento e levando 9 posters, mais 6 apresentações orais do meu grupo. Então, assim, eu estou muito feliz por estar participando desse momento, de trazer essa ciência mais inovadora para a América Latina e consolidar essa área do Brasil. Para esse grau de nível de produção, qual a importância do laboratório em si e qual a importância do network, dos relacionamentos, das parcerias? E se tu pudesse falar um pouquinho do teu laboratório, ele fica aqui
faculdade ou fica lá no campus? Fica no campus, fica no Parque Tecnológico, eu fico lá no Edifício Life. Nós surgimos aqui dentro da Faculdade de Farmácia. Eu comecei tudo aqui dentro, primeiro dentro do laboratório de aula, quando eu comecei lá. Aí foi dando muito errado, porque os animais fugiam, e aí na época, o curso de farmácia, ele tinha um curso de especialização, que era um curso muito importante para a Faculdade de Farmácia. Ele acontecia nos finais de semana. E aconteceu a sala mais organizada que tinha data show na época, bonita da Faculdade de Farmácia, ficava do lado do laboratório da toxicologia. E uns animais às vezes morriam no final de semana. E também dava um cheiro muito desagradável na sala, onde era a sala mais importante, que tinha curso de especialização, e o pessoal começou a reclamar. Aí eu falava, bom, precisamos tirar a Marisa daqui. Aí o Instituto de Ciências Farmacêuticas, ele nasceu dentro da Faculdade de Farmácia. O ICF, que é um grande instituto goiano, que é um prestador de serviço da área de genéricos, de bioequivalência, ele surgiu dentro da Faculdade de Farmácia, bem aqui na frente, onde hoje é o laboratório do professor Luiz Carlos. E aí ele desocupou, porque ele cresceu muito, ele virou um centro grande, e ele desocupou o espaço. Na época, a diretora Clévia falou, Marisa, você não quer mudar para lá? Eu falei, quero. E aí eu falei, Luiz Carlos, vamos mudar para lá. Ok, a Kênia também é minha colega, professora aqui, vamos mudar para lá. E a gente mudou para cá, para frente ali, bem atrás do Museu Antropológico, o nosso laboratório. Ficamos lá os 3. E aí depois eu comecei várias cooperações, uma cooperação foi com a Eliana, e aí a Eliana já tinha reformado ali onde o laboratório dela, a Farmatec, e aí nós ganhamos 2 projetos de pesquisa. Foram 6 aprovados no Brasil na área de fármacos e medicamentos. Eu ganhei um, a Eliana ganhou outro. E aí anterior a isso, a gente já tinha ganhado mais 2 projetos. Nós conseguimos um volume de recurso grande para equipar, para fazer muita coisa, e também para ampliar lá, para construir um puxadinho que era meu laboratório. Então, eu saí lá do Luiz Carlos da Quênia e mudei para um laboratório anexo ao que era o Farmatec, que chamava LFTC na época. E aí, em 2010, mais ou menos, nós conseguimos um recurso grande do Ministério de Ciência do Ministério da Saúde e que permitiu a construção do LIFE. Então, foi um recurso grande na época, e aí nós planejamos construir o Laboratórios Integrados de Ciências Farmacêuticas, que aí nós mudamos para o Parque Tecnológico. E eu fico no primeiro andar, que hoje o laboratório chama Toxin, Laboratório de Toxicologia In Vitro e Inovação. Que eu não estou mais só no laboratório, hoje eu tenho um colega que foi aluno de iniciação científica do laboratório, depois foi técnico do laboratório, depois foi mestrando, doutorando, e ele passou num concurso de engenharia farmacêutica, que é complementar à minha área, e nós dividimos esse laboratório. Então, hoje eu estou lá no Parque Tecnológico. Esse ex-aluno é o caso de sucesso? É um dos casos de sucesso, porque eu tenho ex-alunos em vários locais, né, na Fiocruz, fora do Brasil, empreendedor. No laboratório surgiu também uma spin-off, um laboratório prestador de serviço, uma empresa prestadora de serviço também de uma ex-aluna, de uma egressa do grupo. E também vai ser patrocinadora desse evento mundial. Nós estamos super orgulhosos que essa empresa ela vai como patrocinadora, como participante desse congresso. Então, a história do laboratório ela é uma história de muita gente. Eu tive muitos alunos e todos eles, em algum momento, colaboraram, pessoas que eu fiquei muito próxima, que eu fiquei muito amiga, outros eu não fiquei tão próxima, mas todos colaboraram, participaram para a construção do que é um laboratório grande, importante hoje. Fiz muito networking para todos os locais que eu ia, conhecia pessoas, muitas colaborações. E uma coisa também muito importante que a gente fez aqui, que eu acho que deu muita visibilidade e credibilidade para o nosso grupo, nós temos muitos treinamentos. Nós treinamos muitos, porque nós implementamos algumas técnicas e treinávamos pessoas para conhecer essas técnicas. Então, a gente fez treinamentos. Então, até a pandemia, eu fazia muito treinamento prático. Eu conheci pesquisadores fora do Brasil, e aí eu consegui trazer pesquisadores fora do Brasil para dar treinamentos práticos aqui na Faculdade de Farmácia, e a partir daí eu fui fazendo outros treinamentos, então fui ampliando meu networking, isso também foi muito importante, essa abertura, né, e esse acolhimento para
no sentido de compartilhar aquilo que nós conseguíamos implementar aqui, a gente compartilhava com todo mundo. Então, hoje a gente recebe pesquisador de fora do Brasil para aprender técnicas aqui, a gente costuma ir em eventos e levar técnicas, às vezes a gente leva até equipamento para congresso, para poder fazer um treinamentozinho pré-congresso. Então, isso também permitiu com que eu consolidasse o grupo, que o grupo ficasse conhecido, que o grupo fosse respeitado na área. Então, uma construção que vai de ensino, né, que tem um pouco de ensino, que tem treinamentos, que tem ciência, que me permite fazer networking, que me permite captar mais recursos. Então, é um conjunto de coisas. Sim. E a questão da gestão, desde que tu entrou aqui na UFG, de que forma tu teve interação com a gestão e como que tu enxerga também a gestão incidindo, dando suporte ou atrapalhando, seja lá o que for a tua leitura sobre a gestão, tema do qual a gente não é preparado e nem é exigido em concurso. Eu fui muito bem recebida. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de desafios. Então, a questão de construir esse laboratório, a questão de ser uma professora, de estar em sala de aula todos os dias não, desculpa, toda semana, né? Para mim também era um compromisso muito grande. E, paralelo a isso, construir todo esse laboratório que demanda muito investimento pessoal também, né? Então, eu me envolvi muito nisso, eu me desafiei muito disso, de fazer esse laboratório de uma linha que não existia aqui, ser um laboratório reconhecido internacionalmente, ser um grupo forte na área, no Brasil e fora do Brasil. Isso consumiu muito do meu tempo. Né? Então, em termos de gestão, eu fiquei 4 anos como coordenadora do curso de pós-graduação e fiquei mais 4 anos como vice-coordenadora. Eu tive suporte, eu nunca tive nenhuma gestão que me impediu de fazer nada. Tive bastante, fui muito bem recebida, né, bastante suporte, mas o que eu me envolvi foi na gestão mais recentemente, mais direcionada para a consolidação do grupo de pesquisa. Então, não me envolvi em outras atividades de gestão. Isso nunca me desafiou muito, talvez no futuro eu desafie, né? Mas eu sempre me senti muito desafiada em construir esse laboratório, em fazer ciência, em fazer uma ciência no mesmo nível da ciência que é feita fora do Brasil. Isso para mim foi o meu grande desafio, o que me empolga. Eu sou muito curiosa, então eu vejo uma coisa e falo, nossa, que coisa interessante, eu quero fazer isso. Nossa, isso eu posso fazer, que legal. Nossa, e uma coisa que me marcou no meu titular foi esse comentário final da banca. Nossa, você tem uma história que você construiu até aqui, mas tudo que você fala no final, nas suas conclusões finais, é que você quer fazer mais coisas, eu quero fazer mais coisas. E a minha frase final, né, do meu memorial foi bem nesse sentido, o que foi feito até aqui foi maravilhoso, mas vamos para o próximo. Quando que foi a tua banca de memorial para professor titular? 2019. 2019? Um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. E em 2020 eu mudei a rota. Nós criamos outra linha de pesquisa que é na área de terapias avançadas. Então, até 2020, eu ganhei um projeto muito grande, em plena pandemia. Foi o maior projeto até então. E foram 5 mil, quase 6 milhões de reais, do CNPq, que não costuma pagar bem menos. Né? E aí esse projeto mudou um pouco a rota do que eu faço. Até então eu fazia métodos alternativos, experimentação animal. Surgiu a oportunidade de as técnicas que eu conhecia, e todo o material que eu trabalhava era aplicado para desenvolvimento de produtos avançados para tratamento, produtos de terapia celular. E aí eu vi essa oportunidade, vi esse edital, me apliquei e esqueci. E em plena pandemia eu estou lá em casa fazendo faxina no sábado de manhã. Nossa, tem aquele projeto lá que eu me apliquei, né? Será que saiu o resultado? Saiu o resultado.
E quando eu vi aquilo, eu chamei meu marido e falei, nossa, lê isso aqui para mim. E aí, a partir de então, o ano passado nós ganhamos um outro projeto grande. 2024. Esse maior ainda, em colaboração com o Serof, em colaboração com outros pesquisadores da UFG, que eu coordeno, que é de quase 12 milhões de reais, que também é para terapias avançadas, aí totalmente dedicado à oftalmologia. Então, é um novo universo que a gente está trilhando agora. É um novo desafio. Então, até 2019, meu titular, eu tinha esse desafio de construir esse laboratório, e aí eu continuo tendo, né? Porque o laboratório está sempre em construção, chegando mais alunos. Nós hoje somos um grupo grande, de quase 30 pessoas, eu e o Arthur. E aí eu brinco, a gente brinca um com o outro, que é a nossa bateria, eu falo para ele, sua bateria de caminhão, você não cansa nunca. Porque a gente é muito curioso, a gente é muito seduzido pelo conhecimento. E eu sou assim, eu acredito que o Arthur também um pouco. E eu falo que eu sou uma professora que eu ensino bem, eu sei conduzir o aluno, eu sei que eu sei disso, eu tenho confiança, eu sou confiante nisso, mas eu sou uma professora que gosto muito mais de aprender do que de ensinar. Então, eu adoro aprender alguma coisa nova, e quando eu aprendo, eu ensino. Eu acho que nós vamos ter que fazer um titular 2, porque visto que na tua banca tu tem muitos e muitos projetos, e a perspectiva de aposentadoria deve estar longe ainda, né? Então, minha mãe parou de trabalhar da compulsória, assim, porque não tinha mais condições, com 85 anos. E renegada? O ano passado. Contrariada? De parar? Super contrariada, se sentindo inútil. Ai, mas eu acordo de manhã, eu estou me sentindo inútil, não tenho o que fazer. Muito contrariada. E ela te inspira eu não sei, aí até 85? Ela me inspira, mas ao mesmo tempo ela me desperta uma outra coisa, que além do trabalho, eu gosto de ter outras coisas para fazer. Como a faxina? Eu gosto de fazer atividade difícil, de pedalar, então isso me agrada. Eu gosto de cozinhar. E os dias, um dia bom para mim tem que ter outros elementos além de trabalho, com trabalho. Um dia bom para mim, eu tenho que ouvir uma musiquinha, eu tenho que ler um livro, e aí eu tenho me condicionado a não ler coisas técnicas, porque se deixar, eu só quero ler coisa técnica. E achando bom, me divertindo. Às vezes eu vejo uma notícia em alguma coisa no Instagram, e aí eu falo, nossa, isso está acontecendo, mas deixa eu ver a fonte, eu vou ver o artigo. Aí eu me pego lendo o artigo daquela notícia. Mas eu tenho me condicionado a ler romance, tenho me condicionado a ler crônica, eu tenho me condicionado a ler poesia. Então isso tem sido uma construção, mais pensando nessa perspectiva a longo prazo, de que isso aqui é temporário, e eu não sou só isso, né? Eu tenho outros interesses. E aí eu descobri a Carla Madeira, é uma escritora mineira durante a pandemia, e aí eu tenho lido os livros dela, aí eu leio outras coisas, aí me inscrevi no grupo de livros, no clube de livros, e aí todo mês estão acumulando alguns lá, mas eu tenho tentado ler. Como é que é? Aí chega um livro, surpresa. Chega um livro surpresa. Aí eu leio. Autores que eu nunca ouvi falar. Porque eu quero essa coisa do contemporâneo também. Porque eu quero essa coisa de estar entendendo o que está acontecendo no mundo também, e não ficar fixa na minha experiência de quando eu era jovem. Eu tenho feito também um exercício comigo, inclusive eu adoro que eu almoço com os meus alunos. Eu levo marmita. Então, na hora do almoço, para mim, é um momento muito rico, porque eu fico sabendo o que está acontecendo no TikTok, fico sabendo o que está acontecendo no Instagram. Eu tenho me condicionado também a não ser aquela pessoa que fala, na minha época, mesmo eu pensando nisso, mesmo quando um aluno, alguma pessoa fala alguma coisa para mim, eu penso, não, você não vai falar isso mais. Você vai pensar, você vai escutar o que está acontecendo agora, nesse momento, porque esse momento é outro, ele tem um outro ambiente, ele tem outras influências, então aquilo que você pensava não é uma coisa cristalina. Então, eu tenho me condicionado até mesmo para pensar no meu futuro daqui a alguns anos. Mesmo eu querendo estar trabalhando, talvez em outro local, talvez em uma outra carreira, talvez
independente, eu me condiciono a entender que o mundo tem essa evolução, que eu não posso ficar pensando que quando eu comecei aqui, eu fiz desse jeito, foi muito difícil, realmente foi muito difícil, mas o momento agora é outro, a dificuldade agora é outra, não é aquela dificuldade de acesso que eu tinha às coisas, agora a dificuldade, até tem um negócio que você não tinha na época aqui, mas agora como é que você lida com isso? Porque as influências são outras. Então eu me condiciono a tentar não ficar cristalizada num tempo, tentar entender, e é muito difícil tentar entender esse tempo que vai chegando, né? Que vai se apresentando no seu dia a dia. Qual é a bicicleta que tu tens? Eu comprei quando eu voltei dos Estados Unidos, comprei lá. A bicicleta é top. Que é mais barato. É mais barato, mas eu comprei uma boa. Tem uma tecnologia boa. Tem 10 anos que eu trouxe essa bicicleta e está até um pouco parada, porque esses últimos anos eu me dediquei muito a... Esse último ano, especificamente, a buscar um novo apartamento, então eu mudei do apartamento que eu morava e fiz reforma e tal. E meu último final de semana eu fiz uma aula de 2 horas de bike, então eu fiquei feliz, fiz spinning. Eu não tô andando na rua, mas estou andando na academia. E aí fiquei bastante feliz de fazer essas 2 horas de bike e não sofrer muito, sofrer só um pouquinho. O que passa na cabeça quando está no fluxo do pedalar? Esse, para mim, eu descobri que é por isso que eu gosto de pedalar, porque não passa nada na cabeça. Porque eu tenho uma cabeça que às vezes eu estou conversando com você e eu tenho 3 andares de coisas na cabeça, pensando. Um relatório que eu tenho que fazer, uma ideia daquele artigo, vou discutir aquele artigo dessa forma. Então, eu mesmo no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu penso em 3 andares. E na bicicleta, então tem 2 coisas que eu gosto de fazer por isso, porque na bicicleta, se eu ficar pensando muito, eu vou cair. Eu não vou prestar atenção na trilha. Eu não vou olhar para uma vaca vindo ali, ou um cachorro começou a latir, quando a gente está andando no meio mais ainda. Então, se eu não prestar atenção, não vai dar certo. Então, a bicicleta me traz para o presente. Atenção plena. Atenção plena. E outra coisa que me traz o presente, atenção plena, é cozinhar. Então, eu cozinho todo dia. O que está saindo? Eu gosto de comida saudável, eu gosto de todo tipo de comida. Mas eu faço mais saladas. E eu gosto de me desafiar na cozinha também. E a galinha caipira com caldo grosso? Eu amo isso aí, mas isso são exceções de final de semana no meu dia a dia, coisas mais rápidas, que eu sou muito prática na cozinha, e coisas mais vegetais. E a faxina também é de atenção plena? Menos, me distrai mais. Mas música me traz, eu gosto, às vezes quando eu estou muito angustiada, ou só com a cabeça muito cheia, eu coloco o fone e vou andar, porque a música também me leva para o momento da música. A primeira vez que eu vi essa música, eu estava fazendo tal coisa, ou então me leva para o momento de que aquela música tocou em tal situação, tal circunstância. A música ela te resgata também para um outro momento. A música também me faz bem. Quais são os projetos de futuro que tu colocou lá em 2019, mas que já deve ter modificado um pouco? Eu estou muito, muito envolvida e com um desejo muito grande, muito forte, talvez até mais forte quando eu entrei na universidade, de ter um produto no mercado. Isso é um grande desafio. Isso é um desafio enorme. E poucas pessoas na nossa área farmacêutica conseguem esse desafio. Então, eu escolhi estrategicamente uma área, e aí eu estou com tudo, estou jogando para essa área de produtos para a área oftálmica. Produtos tecnológicos, de terapias avançadas, produtos celulares ou produtos de célula, então tudo células-tronco, para essa nova área de pesquisa que eu estou me desafiando e todo o meu grupo de pesquisa está envolvido nisso. É um conjunto de pessoas e os colaboradores também envolvidos nisso. Tem colaborações enormes aqui dentro da UFG, fora da UFG. Então, acho que seria assim, um grande desafio, um grande desfecho para essa carreira. Não podemos adiantar por causa da patente. Não, tem várias patentes. A gente está escrevendo 3 patentes agora. Várias patentes. Nós estamos conversando com algumas indústrias que têm interesse no que a gente faz. Tem muita coisa acontecendo, tem muita efervescência nessa área. E eu, na minha perspectiva, né, eu acho que consigo enxergar isso.
E na minha vida pessoal, continuar fazendo coisas que me tragam atenção plena e coisas que me levam à descoberta de quem eu sou, porque esse é um trabalho que a gente começa cedo, mas ele é um trabalho que é um trabalho que demanda muito esforço, né, de todos nós. Eu acho que é descobrir quem você é, o que você quer, para onde você quer ir, o que você faz, quais são os prazeres que você tem na vida, o que você gosta. Isso é um esforço de uma vida. E eu fiz grandes avanços nos últimos anos, e eu quero persistir nesse meu exercício comigo mesma para eu poder me sentir plena, me sentir livre, me sentir autônoma, por quanto a minha vida durar. Fiquei com uma curiosidade a respeito das línguas, né? Porque tu relatou muita dificuldade de que língua. teve certa dificuldade, no entanto, o teu trabalho hoje, entendo que exija muito. Como é que foi esse processo? Eu estou indo para um congresso, eu tenho 3 palestras que eu vou falar inglês. Um processo muito duro, eu tinha muita vergonha de não saber, porque eu sou uma pessoa que sou muito seduzida pelo conhecimento. É o que mais me seduz, é conhecimento. As pessoas que me interessam são pessoas que eu acho interessantes, e que no sentido de que pessoas que têm cultura, têm conhecimento. Eu sofri muito. Eu tenho um episódio bem marcante de quando eu entrei no mestrado, porque eu não sabia quase nada de inglês. E eu finalizei com o meu paper, pronto. E eu estava estudando, eu demorei, as primeiras semanas no laboratório, eu peguei um artigo para traduzir, com um dicionário do lado. E eu traduzi um parágrafo, fiquei a tarde inteira para traduzir um parágrafo. E eu tinha meu papelzinho de anotação, então eu escrevia o-a-z-as. If, se. E eu tinha esse meu papelzinho, e a minha orientadora me chamou para falar alguma coisa. E eu levei o meu papelzinho, não sei, era escondido esse papelzinho. Levei o papelzinho e ela descobriu, a hora que eu saí da sala dela, ela me chamou e falou: Maria, você esqueceu o seu papel aqui. A hora que eu voltei era o meu papelzinho. Eu fiquei muito envergonhada dela descobrir que eu não sabia inglês. E aí eu fiz aulas particulares, mas sempre foi uma questão para mim, uma insegurança. Eu não era ainda não sou totalmente confiante. Uma insegurança. E eu me casei, eu sou divorciada e hoje tenho um companheiro, é o Zé, meu companheiro, mas o meu primeiro marido, ele era poliglota, ele falava muito bem. E também, assim, isso foi uma questão assim, que talvez não tenha me ajudado muito, porque eu me sentia muito mais envergonhada de estar com ele, dele falar tão bem, tantas línguas. Mas aí eu fui passando vergonha e fui aprendendo e fui me desafiando, né? As pessoas tinham que terminar a mestrado, tinham que ter o artigo, eu sentei, estudei e fui fazendo. Eu não tive um plano. Eu fui aparecendo, tudo que eu não sabia, que eu não tive, que tinha gaps na minha formação de magistério, né? Toda a demanda que foi chegando, eu fui me envolvendo e fui tentando solucionar. E com relação, mas a barreira da língua é um problema que não é um problema meu especificamente, é um problema nosso. É uma questão que a gente é um país continental e a gente tem que falar inglês, e não só ter que falar inglês, mas a gente tem que falar inglês como a gente fala em português. Eu me cobrava isso. Quando eu fui para Hopkins, e aí eu passando lá pelo corredor, eu vi aulas de inglês para estrangeiro. Vou fazer. E aí, uma das primeiras... o professor falando: o que você quer falar? Por que você está aqui, né, Marise? Não, porque eu quero melhorar o inglês. Eu falei assim: mas você não é americana, você vai sempre falar inglês de estrangeiro. Então, tudo bem, calma, relaxa. Você consegue se comunicar. Né? Então, isso me marcou, esse professor, e ele era muito bom. E ao longo, eu tinha que fazer uma apresentação, e era inglês, eu estudava, eu treinava, e ainda faço isso, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que treinar, não é a minha língua mãe. E eu entendi isso. Então, eu tenho um inglês bom o suficiente para ter inserção internacional, para poder fazer uma palestra, para me comunicar com quem quer, qualquer viagem que eu faça, qualquer pessoa que chega, eu converso. Não tenho problema. Fui para a Alemanha, morei lá
3 meses, em 2023. E tudo bem, ótimo, não tem problema nenhum. Mas eu entendo que isso é um problema nosso. E aí, por isso, nós criamos uma série de webinários, eu e um ex-aluno meu, recente, que são temas na área de ciências in vitro, que é o que a gente faz, e são temas que são ministrados, é um webinar, né? Geralmente são 2 convidados. A gente encerrou esse ano, 2 meses atrás, a última série, e são ministrados por especialistas na área, internacionalmente, mas que têm a língua mãe em português ou espanhol. Então, ele fala em português ou espanhol. E é uma forma da gente ter mais pesquisadores engajados em um determinado assunto, para tentar também considerar essa questão da barreira da língua. Em 2023, morou quanto tempo na Alemanha? Eu fui para o sul da Alemanha, fui para Tübingen, porque nesse projeto que eu ganhei em 2020, muito desafiador, falei, meu Deus, agora eu ganhei o projeto, tem que fazer. Agora se vira nos 30 para dar conta de fazer esse projeto. E o projeto não estava deslanchando. Eu estava ficando desesperada. O maior recurso que eu ganhei, né, é uma responsabilidade muito grande, e eu tenho que apresentar resultados. Eu fui para um congresso em Barcelona, e eu estava com o Renato, esse meu amigo e colega, ex-aluno e tudo, e aí eu conversei, nossa, Renato, tô com um problema, porque agora eu prometi, eu tenho que entregar. E aí a gente conversando com um monte de gente lá no congresso, e aí eu conversei com... E aí ele estava até me ajudando a arrumar uma colaboração nos Estados Unidos, mas eu entrei numa sala e tinha um pesquisador mostrando exatamente a célula que eu queria aprender a fazer diferenciar. E ele mostrando a foto dessa, eu falei, gente, essa célula que eu quero. Aí terminou a palestra dele, eu fui falar com ele, Peter Gloskill, e eu falei, olha, eu preciso muito aprender a fazer essas células diferenciarem, as minhas não estão diferenciando. Aí ele falou assim, olha, esse trabalho, eu tenho colaboração com um pesquisador, meu colega, o Stephen. E aí eu posso passar o contato do meu colega. Aí eu escrevi para o Stephen não, pode vir. Eu falei, então eu vou. Então, pode vir. Então, eu falei, então eu vou. Eu fui para a bancada, depois de muitos anos fora da bancada, e aí fui como pesquisadora visitante lá no grupo dele, e aprendi a fazer usei as células que ele tinha lá, não eram as mesmas que eu tinha, mas eu consegui diferenciar, ver como é que elas cresciam, entender um pouco da biologia das células, e aí eu consegui aprender a trabalhar com essas células-tronco, que são bem importantes da nossa área, lá na Alemanha. Então, eu fiquei lá no sul da Alemanha em 2023. E foi muito bom. Estando na Alemanha, eu fui num congresso, teve um congresso na Alemanha, numa área nova, eu também fui nesse congresso, foi em Berlim. Chegando em Berlim, já conheci outras pessoas, reencontrei amigos. Foi muito bom. Foi não só do ponto de vista de trabalho, de conexões, de aprender coisa nova, de ir para a bancada, né? Falei, nossa, e agora? Ainda briguei com os alunos, a própria iniciação geriátrica aqui na bancada. Brincando, né? Mas aprendi, dei conta de fazer, fiz tudo direitinho, trouxe os resultados que eu queria, que eu precisava, trouxe até as células, só que as células não sobreviveram à viagem. Mas trouxe os protocolos, eles compartilharam comigo todos os protocolos, foram muito generosos comigo. Participei do cotidiano lá do grupo deles, das reuniões. Eles fizeram um retiro, eles fazem muito retiros científicos, uma vez por ano. Vai todo mundo para um local e fica todo mundo lá, e aí tem palestras e também a parte social para interagir. E aí eles tinham um retiro na Áustria, nos Alpes. Eu falei, Maria, você quer ir? Quero ir para os Alpes. Aí eu fui, fiquei com eles lá, acho que 4 dias. E também foi muito rico, né? Não só de aprender os protocolos, mas de conviver, né? Tübingen é uma cidadezinha pequena, mas tem uma universidade que tem 10 prêmios Nobel. É uma universidade de 1447, se não me engano, então é uma universidade bem consolidada. A cidade é uma universidade, uma cidade pequena na Alemanha que é uma universidade. Então eu pude conhecer essa cultura, conviver com eles, treinar meu inglês, aprender coisas novas. Foi muito bom, foi muito rico. Fiquei muito feliz.
queria te pedir para comentar a respeito do que encadeia sala de aula, extensão, laboratório, mercado. A gente tem hoje o Centro de Empreendedorismo da UFG em incubação com 20 anos. E para quem está olhando de longe, enxerga apenas, e não é apenas, porque já é uma maravilha, a formação do profissional que vai para o mercado. Mas a universidade ela é muito mais que isso, né? E à luz da tua experiência, se tu pudesse fazer um comentário, o que encadeia tudo isso, né? Visto que tu escreve patentes, que pretende lançar um produto no mercado, como que uma coisa contribui para a outra? E se isso é virtuoso e até que momento é virtuoso? Isso, eu sinceramente, eu não consigo ver essa coisa, eu não funciono com essas coisas todas fragmentadas. Eu acho que é um tema que interface todos esses aspectos. Como é que eu interajo com a comunidade? Como é que eu ensino um tema científico, mas de um jeito mais próximo da realidade? Como é que isso que você aprendeu aqui na sala de aula, que é próximo da realidade, como é que você pode ajudar alguém numa campanha, que é uma atividade de extensão? Como é que isso que você aprendeu aqui em sala de aula, que tem a ver com a sua realidade, como é que isso funciona dentro do laboratório de pesquisa? Então, são áreas muito transversais. Eu acho que eu tenho uma felicidade de estar numa área que tem essa transversalidade muito grande. E a gente atua dessa forma, visitando o que você faz aqui, o que você aprendeu, que é útil para alguma empresa na área cosmética, na área farmacêutica, como é que a gente usa isso, o que você aprendeu aqui, ou o que você pode ensinar para um outro pesquisador. Então, acho que tem essa transversalidade muito da minha área e a gente consegue atuar em vários aspectos. Eu acho que também, eu sempre falo muito isso para os alunos, que às vezes, tão importante quanto esses conhecimentos técnicos é a sua habilidade de transitar entre esses ambientes. É a sua habilidade de convívio, é a sua habilidade de saber se comunicar, é a sua habilidade de treinar uma apresentação para o nosso grupo de pesquisa aqui, que essa apresentação você vai fazer quando você for fazer o seu trabalho, como é que você vai se apresentar, quando você vai estar lá no almoço domingo com a sua família, como é que você vai contar para a sua família o que você faz, quando você está com seu colega, como é que você discute com ele o seu resultado. Então, essa habilidade social, essa habilidade de comunicação, ela é tão importante quanto as habilidades técnicas. E na universidade você tem tudo isso à sua disposição. Você tem centro de idiomas, você quer fazer uma atividade física, você pode fazer, que também é muito importante para você desenvolver suas habilidades técnicas. Você tem que estar bem, com o seu corpo bem, com a sua cabeça bem. Então, eu tento e eu demonstro de algumas formas que essas são caminhos paralelos, eles andam juntos. Então, e na universidade, a UFG ela te oferece tudo isso, é muito rico. Você pode ir para fora do Brasil, você pode aprender uma outra língua, você pode treinar um esporte, você pode aprender ciência, você pode aprender a se comunicar, tem aulas para isso. Então, você pode ir a um show, né? Então, você pode participar de um grupo de poesia, você pode ir um clube de livro. Tudo isso a universidade ela te oferece, ela está aí, está tudo disponível e você pode querer tudo isso. Você não precisa querer uma coisa só. Você não precisa ficar preocupado, eu preciso fazer tal coisa. Você pode querer outras coisas. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito de ter ouvido de alguém quando eu era criança. Você pode querer outras coisas. Você não precisa escolher uma coisa. Isso vai ser o quê? Eu gosto disso aqui, vou fazer isso aqui, mas eu posso querer ter outras coisas também em paralelo. Essa composição que a Marise hoje tenta embutir na vida dela para sempre, assim, para continuar a vida. Essa composição de coisas que eu posso querer. Professora, se tivesse um diálogo possível entre aquela Marise lá com o vestidinho azul, lá em Buriti, estava lá só de calcinha brincando, foi tirar aquela foto, que ia na casa da avó comer manga, e a Marise hoje, que tipo de mensagem talvez aquela Marise mandaria para ti hoje e vice-versa? Que tipo de mensagem tu teria para enviar para ela se tu pudesse voltar no tempo?
Eu acho que para aquela Marisa eu iria falar isso que eu falei agora, que às vezes eu falo para os meus alunos: olha, você pode querer o que você quiser. Inclusive queira muitas coisas, deseje muitas coisas, sonhe com coisas. Porque eu acho que aquela Marisa era uma Marisa que ela, até algum tempo da vida dela, ela foi se encaixando no que aparecia. Ela foi pegando as oportunidades. Ela não tinha um plano, ela não tinha um sonho. Ela foi uma pessoa com muita habilidade, que se cuidou muito bem. Às vezes eu fico pensando: mas será que você se cuidou? Eu me cuidei muito bem, mas eu diria: olha, você pode ser muita coisa. Se você não precisa escolher uma. Você pode ser coisa, você pode ser arquiteta, você pode gostar de farmácia, gostar de ciências farmacêuticas, você pode gostar de esporte, você pode gostar de música, você pode sonhar com todos esses elementos e compor esses elementos em sua vida. Acho que aquela Marisa, aquela menina de chinela havaiana, de calcinha, eu iria dizer para a Marisa de hoje: olha, você pode ser menos produtiva, você pode ser mais ampla, você pode ser mais curiosa com a vida e com outros aspectos da vida, e você vai dar certo. Pode ficar tranquila. E aquilo que você não conheceu quando você morou em Buritis, que você conheceu outras coisas tão importantes quanto essa composição da Marise, que cresceu aqui, que viveu aqui no sertão, das veredas, da casa da avó, essa composição de coisas também é importante para a Marise, que não teve acesso a tanta informação. Para a Marise que não teve acesso a outras culturas, música, calma. O que você conhece, o jeito que você foi criada foi bom o suficiente para você ser o que você quiser. O que significa a Faculdade de Farmácia e a UFG para ti? Significa muito. A Faculdade de Farmácia, ela me acolheu. A Faculdade de Farmácia, ela me disse: sim, sim, pode, sim, sim, sim. Tudo que eu me envolvi, eu nunca ouvi não. Eu tive a Clévia, diretora, que me permitiu ir uma semana por mês. Que trabalho é esse? Que universidade é essa que te permite você ficar uma semana fora, por mês trabalhando em outro local? Porque eu tinha esse desejo, não era porque eu precisava, eu tinha esse desejo de continuar a minha carreira. Então, a Faculdade de Farmácia, eu tenho uma gratidão no sentido real e não engajatório das coisas. E muita alegria de estar aqui. Eu me sinto parte disso aqui. E também tenho muita alegria de levar o nome da Faculdade de Farmácia para onde eu vou. Então, para onde meus alunos vão, Faculdade de Farmácia, UFG, Centro-Oeste, do Goiás aqui, na crista da onda. Tenho muita alegria, sou muito grata mesmo. E orgulho de fazer parte desse grupo. Nós somos um grupo diverso, nós somos um grupo com opiniões muito distintas. Eu sou muito diferente de outras pessoas que você vai conhecer, de outros professores, mas eu tenho um respeito muito grande e eu acredito que essa composição de coisas, de valores diferentes, de pontos de vista diferentes, de experiências de vida diferentes, de tipo de gente diferente, isso faz isso aqui um ambiente muito rico e muito bom para um aluno que queira estudar aqui farmácia, aprender ciências farmacêuticas. Um local muito, muito rico e muito rico em futuro, muito rico de futuro, de ter coisas importantes que são ensinadas e aprendidas aqui, que vão construir carreiras, vão construir vidas, vão construir futuros. Então, muito, muito orgulho de tudo isso aqui.